Olá! Hoje a gente vai falar sobre concordância nominal. Falar em concordância nominal é falar da relação entre o substantivo e as palavras que a ele se ligam, tá? As palavrinhas que se relacionam com o substantivo são chamadas de determinantes e são elas o artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo, tá? A gente pode fazer aquele esqueminha. Quando a gente começou a estudar as classes gramaticais, né? A gente viu a relação do advérbio, né? Dentro de um triângulo. Eu gosto de fazer muito esse esquema, né? Eu tenho um triângulo e tenho um advérbio, a relação do advérbio sempre com um verbo, com outro advérbio ou com um adjetivo, e eu faço um quadrado para o substantivo, tá? No quadrado tem o substantivo e as palavras com as quais o substantivo pode se relacionar dentro de uma oração, que são, no caso nosso agora, o artigo numeral, o pronome e o adjetivo, tá? São esses os chamados determinantes. E no processo de concordância com o substantivo, eles vão sempre variar em gênero, quando eu digo gênero é masculino, feminino, ou em número para concordar com esse substantivo, tá bom? Então, vamos lá, eu acho muito interessante que vocês façam anotações e que façam esse esqueminha para não esquecer quem são os determinantes do substantivo, tá bom? Vai lá, desenho quadrado, substantivo no meio e em cada ponta, né? Adjetivo, artigo, pronome e numeral. Tá legal? Então, vamos ver a regra básica, tá? São muitas as regras de concordância nominal, mas no nosso curso agora a gente vai ver uma primeira regra básica, que é a relação do substantivo, né, do nome com o adjetivo, que é a classe gramatical que caracteriza, né, esse substantivo, tá? Agora é fundamental que vocês dominem, né, todas as classes gramaticais. A gente precisa agora ter em mente o que é um substantivo, um adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, né? E daí por diante. Porque agora a gente precisa realmente detectar, né, a classe gramatical para poder observar a relação e a concordância, tá bom? Então vamos lá. Então a regra que a gente vai ver é a relação dos adjetivos com os substantivos, tá? Então, o que acontece quando o adjetivo vem antes do substantivo e quando ele vem depois, tá? Quando ele vem antes do substantivo, eu digo que ele está anteposto, né? O adjetivo está antes, olha a relação aí, né? Antes do substantivo, ele está anteposto. Quando ele está depois do substantivo, na posição mesmo posterior na frase, eu digo que ele está posposto, tá bom? Então vamos lá. Quando é um substantivo só, é automática essa concordância, né? Por exemplo, eu pego o substantivo mão, né? Lembrando que substantivo é quem nomeia a classe gramatical que dá nome aos seres, né? Então, eu tenho aí uma subdivisão, né, de substantivo comum. Quando é nome de pessoas, nome de lugares, eu tenho substantivos próprios, tá? Então, classe que nomeia os seres, substantivo. E a classe que qualifica, né, que caracteriza é o adjetivo, tá? A gente está falando desses dois agora, tá bom? Então, quando eu tenho um substantivo só na frase, a concordância é automática, né? Se é um substantivo singular, o adjetivo vem no singular. Se é masculino, o adjetivo masculino, né? Então, eu vou sempre estar concordando, e se for plural, também, né? Eu concordo em gênero e número. Então, vamos na frase, né? Que fica mais claro dentro de um exemplo. Eu digo assim, ó. As mãos, né? Substantivo, no caso feminino e plural, né? A mão, as mãos, né? Então, é feminino e tá no plural.
indico logo o artigo também. O artigo é uma classe gramatical, é um determinante também, tá bom? Ele veio antes do substantivo aí, as, né? Concordando com ele, tá? Mas o que interessa pra gente é o adjetivo. O foco é a concordância de adjetivo e substantivo. Então, vamos lá. As mãos trêmulas denunciavam o que sentia. Bom, mãos trêmulas, mãos, substantivo, e o adjetivo trêmulas, né? Concorda com o substantivo mãos em gênero, né? Mãos trêmula, né? Mão trêmula, mãos trêmulas. Então, quando é um substantivo só, a concordância é muito tranquila, né? A regra é essa, ele tem que concordar com esse substantivo a que ele se refere em gênero e número e não tem outra opção, né? Então, um substantivo só na frase, o adjetivo vai concordar com ele em gênero e número. Vamos lá. E se eu tiver mais de 2 substantivos na frase? Aí é que a regra vai variar. Vamos lá. Tenho 2 substantivos na frase. Por exemplo, homem e mulher, tá? Se o adjetivo vier depois desses 2 substantivos, né? Se eu disser homem e mulher, os 2 eram gordos, né? Então eu digo o homem e a mulher gordos, se eu tiver esse adjetivo na posição posposta, quer dizer, depois, né, do substantivo homem e mulher. Eu posso dizer que o homem e a mulher gordos chegaram para a consulta. Eu posso botar no plural, me referindo aos 2, né? Ou eu posso ainda fazer uma segunda concordância, se esse adjetivo vier posposto, né, na posição depois do substantivo. Eu posso dizer o homem e a mulher gorda. Eu tenho essa opção de concordar somente com o que está mais perto, né? No caso, o segundo substantivo, tá? E nos 2 casos estará correta a concordância. Então, eu posso, toda vez que o adjetivo tiver posposto, vier depois, né, do substantivo, ou eu concordo no plural, masculino plural, ou eu concordo com o substantivo mais perto, que no caso aqui foi a mulher. O homem e a mulher gorda chegaram para a consulta, ou o homem e a mulher gordos chegaram para a consulta, tá? Eu posso fazer ter essas duas concordâncias se o adjetivo estiver na posição posposta, depois dos substantivos, tá? E se o adjetivo vier antes do substantivo, numa posição anteposta, né? Se ele tiver anteposto aos substantivos. Estou falando de 2 substantivos, tá? Aí eu vou concordar com o mais próximo, tá? Eu vou dizer assim, ó. O pai ganhou bonito, ó o adjetivo aí, bonito relógio e camisa. Essa é a regra geral. Agora, esses 2 substantivos precisam ser substantivos comuns, tá? Relógio e camisa são 2 substantivos comuns. Agora, não vai importar o gênero. No caso do adjetivo anteposto, antes do substantivo, não importa o gênero, importa o tipo de substantivo. Se os 2 forem comuns, eu vou concordar com o mais próximo, tá bom? Se eu inverter a ordem do substantivo, colocar assim, ó, o pai ganhou bonita camisa e relógio, tá vendo? O adjetivo mudou, né, de gênero bonita para concordar com camisa, que veio primeiro que relógio, né, nessa minha segunda frase, tá bom? Então, é o tipo de adjetivo que eu tenho que ficar de olho. Se for o tipo de substantivo, tem que ser do tipo comum para eu concordar com o primeiro, na posição anteposta. Se for substantivos próprios, aí eu vou jogar no plural, tá? Como assim? Olha o exemplo. Os incríveis Machado e Guimarães, estou falando de Machado de Assis e Guimarães Rosa, né, 2 autores. Então eu digo, os incríveis Machado de Assis e Guimarães Rosa são ícones da literatura brasileira, tá? Se substantivo for próprio ou nome de parente, né,
Como assim? Primo, prima, filho, filha, né? Parentesco. Se for substantivo próprio, nome de pessoa ou parentesco, aí eu vou botar esse adjetivo no plural, mesmo ele vindo anteposto ao substantivo. Encontrei os divertidos primos e primas na festa, tá? Então, a gente vai para um exercício lá no nosso livro, tá? Eu vou lá na página 176 colocar isso em prática, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício de concordância na 176, 177 para ficar craque. Então, vamos lá. Vamos fazer juntinho, tá? Aí depois entra aí um arquivo com exercícios extra para vocês fazerem e depois conferirem as respostas para fixar aí esse conteúdo de concordância nominal, regra básica, tá bom? Lembrando que existem muitas outras regras, mas a gente vai devagarinho. Então vamos lá. Concordância nominal 176. Número 1. Releia esta estrofe do poema de Rosanne Murray. Seus dedos são longos e leves, como o vento, as unhas pintadas de verde. Letra A. Identifique o substantivo presente no primeiro verso. Eu falei que, a partir de agora, saber classe gramatical, identificar as classes gramaticais, né? O substantivo, o adjetivo, o verbo, o pronome, o artigo, a preposição, é fundamental, tá? Então, vamos lá. Identifica o substantivo primeiro no primeiro verso. O primeiro verso é a primeira linha, né? Cada linha de um poema, verso. Primeiro verso, seus dedos são longos e leves. Substantivo dessa frase, dedos, né? Então, identificamos. Letra A, dedos. B, analisa esse substantivo em relação ao gênero e número, né? Gênero, masculino ou feminino? Número, plural ou singular? Dedos, masculino, o dedo, S no final, marca de plural, dedos. Então, ele é masculino, plural. Letra B. C. Além do verbo ser, né? Do são, seus dedos são, além desse verbo ser, quais palavras estão associadas ao substantivo identificado, ao substantivo dedos? Seus, longos e leves. Não é isso? Além dos verbos ser, no caso flexionado são, no plural, terceira do plural, seus, longos e leves. D. A gente pode, inclusive, já classificar aí na letra C, né? A gente já pode classificar, já dizer qual a classe gramatical desses determinantes aí. Já estou dizendo, são determinantes. Todas essas classes ligadas ao substantivo, que mantém relação com elas, chamam-se determinantes. Muito bem. Seus é um pronome do tipo pronome possessivo. Meu, teu, seu, meus, teus, seus, nossos, né? Vossos. Isso aí, pronome possessivo. Longos e leves são adjetivos que qualificam o substantivo dedos. Então, e todos eles são determinantes. Estão aí, ó, flutuando, se relacionando com o substantivo. D. O que é de comum entre esse substantivo, dedos, e essas palavras que flutuam, que se relacionam com ela, com o substantivo dedos? Todas elas vão concordar com o substantivo em gênero, masculino, feminino, e número, singular, plural. Então, todas estão concordando com o substantivo dedos, que está no masculino, plural, tá? Então, todas concordam com o substantivo dedos em gênero e número. Letra D. Muito bem. No número 2, ele pede para a gente reescrever o primeiro verso da estrofe, essa que a gente acabou de ler, né? Esse primeiro verso,
no singular, flexionando dedos para o singular. Vamos ver o que acontece? A gente precisa fazer a concordância, né? Seus dedos são longos e leves. Se eu vou flexionar dedo no singular, então vai ficar seu dedo é longo e leve, né? Muito bem, seu dedo é longo e leve. Explique, é o segundo momento, se houve alguma modificação na flexão. Sim, todas as palavras flexionaram para concordar com o substantivo que agora está no masculino singular. Muito bem. 3. Releia esse trecho do texto, Os Três Mosqueteiros. Pai, basta, posso me orgulhar de você. É um excelente espadachim. E como já lhe ensinei tudo o que sei, é hora de partir. Leve essa carta ao senhor de Treville, capitão dos mosqueteiros, e ele o receberá. Agora é só pegar a estrada. Letra A. A que classe gramatical pertence às palavras destacadas? As palavras destacadas estão em negrito: espadachim, carta e estrada. As três palavras estão destacadas em negritos e são substantivos. Sim? Letra A. B. Indique cada uma das palavras que se referem a elas.